Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai resolver a questão 26, que envolve circuitos elétricos simples e primeira lei de Ohm. Então seja bem-vindo e qualquer dúvida pode entrar em contato. A questão quer saber qual é o valor dessa resistência R que aparece aqui em dois pontos do circuito. E para isso a gente vai analisar aqui por partes. Vamos olhar o que a gente pode descobrir aqui. Então tá aí a primeira lei de Ohm. Quando a gente tem um resistor no circuito, esse resistor ele não altera a corrente, mas ele causa uma queda de potencial. Se você olhar aqui nesse ponto aqui, ó, de B para C, que eu vou chamar aqui de B para C, esse aqui seria um ponto A e esse aqui seria o ponto D. De B para C tem uma queda de potencial devido a esses dois resistores. E a mesma queda que vai acontecer na parte de cima é a mesma queda que vai acontecer na parte de baixo. Então, com essas informações aqui, ó, desse resistor, eu vou determinar qual é a queda de potencial que tem de B para C. Depois vocês vão entender por que a gente começou daí. Então ali a resistência vale 5 e a corrente elétrica vale 3,2, vai dar uma queda de potencial de 16 volts. Essa mesma queda acontece na parte de baixo, naquele resistor aqui de 20 volts. Então eu vou calcular a corrente que passa no resistor ali na parte de baixo, utilizando essa queda de potencial de 16. Então fica o seguinte, ó, a minha corrente vai ser igual a 0,8. Do ponto B para C, nós temos uma divisão da corrente. Você pode imaginar que a corrente esteja aqui nesse sentido, ó, ela passa no primeiro resistor, chega ali no ponto B, ela se divide, no ponto C ela se junta e volta para a minha fonte. Então a corrente total do circuito é a soma dessa corrente aqui, ó, de 3,2 mais a corrente que passa no resistor de baixo. Isso dá pra gente uma corrente total aqui de 4 amperes, né? Lembrando que o resistor não altera a corrente, mas causa uma queda de potencial. Agora a gente tem a corrente total do circuito que vale 4, a gente tem a voltagem total do circuito que vale 20 e com o cálculo aqui do resistor equivalente a gente pode determinar quanto é que vale aquelas duas resistências. O resistor equivalente, se tivesse aqui, ó, só 3 resistores, eu ia colocar aqui uma associação em série, perfeito? Só que esse resistor do meio aqui, ó, a gente está calculando ele aqui como sendo a associação em paralelo. E aí eu utilizei aquela regra lá do produto pela soma. Então fica 20 vezes 5 dividido por 20 mais 5. Então essa parte que eu circulei é a parte dos resistores em paralelos. E esses dois aqui, ó, são esses dois resistores da ponta que seria uma associação em série. Então fica 4 dos dois resistores que estão no meio, mais 2 R's, que são esses resistores do extremo. Então essa é a minha resistência equivalente. Vamos aplicar agora a primeira lei de Ohm no circuito total. Então a minha voltagem total disponível é da fonte, 20 volts. O resistor equivalente é isso que a gente conseguiu calcular e a minha corrente total vale 4. A partir daqui é só determinar o valor do R. Vou pegar esse 4 e vou multiplicar por cada um dos termos ali entre parênteses. Então 4 vezes 4, 16 e aqui 4 vezes 2, 8. Agora é só passar o 16 para o outro lado, fica 4, passa o 8 dividindo, fica 0,5. Você pode pegar esse resultado aí e fazer algumas contas aí para verificar, ó. Esse aqui vale 0,5 e esse aqui também 0,5. Mas a ideia é essa. Valeu, muito obrigado e até a próxima.